Jovens, Deus está querendo te dizer nessa manhã que a fornalha não é o fim. E a fornalha nunca será o fim para aqueles que decidem adorar o Senhor. A Bíblia diz que os jovens foram lançados no fogo. Mas a Bíblia também diz que algo extraordinário aconteceu. Quando o rei olhou para dentro da fornalha, não tinha 3, tinha 4. Cristo estava dentro da fornalha. Isso me ensina algo poderoso nessa manhã. Talvez nessa manhã você precisava ouvir o que Deus vai falar contigo agora. Jovens que adoram de verdade nunca enfrentarão lutas de forma desamparada. A presença de Deus, de Jesus na tua vida não vai afastar a fornalha de você. O dia difícil, o momento complicado, a batalha que parece que não tem fim. Deus está te falando nessa manhã que essas coisas vão continuar existindo para mim e para você, mas se você tomar a decisão de ser fiel a Ele, de adorar o Senhor como tem que ser adorado, Ele está querendo te dizer que essas coisas vão cruzar o teu caminho, mas você nunca vai passar por elas desamparado, porque Ele vai junto contigo. Talvez nessa manhã eu possa estar falando para jovens que estão vivendo as suas próprias fornalhas. Fornalhas da ansiedade, fornalhas do medo, fornalhas da depressão, fornalha dos traumas, dos vícios escondidos, das crises emocionais. Amigos, infelizmente hoje vivemos num tempo onde muitos de nós aprendemos a sorrir por fora e chorar por dentro e sangrar. Mas o Deus que entrou na fornalha no passado, vem na igreja dele nessa manhã, para te dizer que Ele continua entrando na fornalha com seus filhos. Volto a repetir, a presença de Deus não impede as lutas, mas a presença de Deus vai te sustentar por todas as lutas. Jovens, igreja de Deus, o maior problema não é a fornalha, não é a luta, não é a batalha, não é a provação. O maior problema é quando eu e você nos afastamos de Cristo. Aí está o problema, aí está a dificuldade, aí você está enrolado. Muitos jovens, infelizmente hoje, estão abandonando os caminhos de Deus de forma lenta. Não é de uma vez, mas é aos poucos. Primeiro, abandonam a oração. Eu te pergunto nessa manhã, como anda a tua vida de oração? Como anda o teu momento com Deus? Como anda o teu culto pessoal? Depois abandonam a leitura da palavra. Eu te pergunto, tem você lido a palavra de Deus? Tem você estudado a palavra? Tem você buscado o discernimento para a tua vida através da palavra do Senhor? Depois eles abandonam a comunhão. Depois abrem mão dos princípios. E aí o coração congela. E quando o coração congela, eles começam a viver apenas de aparência. Eu trago um alerta para nós. Ter o nome no livro da igreja não garante salvação nem para mim nem para você. Viver de aparência e não viver é o mesmo caminho, e o final é morte eterna. Eu quero te dizer nessa manhã que nenhuma festa substitui a presença de Jesus na tua vida. Nenhum relacionamento substitui a presença de Jesus. Nenhuma conquista pessoal substitui a presença de Cristo. Existe um vazio dentro do ser humano que somente Cristo vai preencher. E eu te pergunto nessa manhã, o que é verdadeira adoração? Adorar é obedecer quando é difícil.
Adorar é permanecer firme quando ninguém está vendo. Adorar é continuar caminhando, mesmo que todos desistem. Adorar é amar mais a presença de Cristo do que os prazeres do mundo. Adorar é colocar Cristo Jesus acima das opiniões das pessoas. Adorar é viver para agradar Jesus e não apenas impressionar os grupos. Romanos 12:1, a Bíblia diz que apresente o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o seu culto racional. Ou seja, jovem, a sua vida inteira pode se tornar uma adoração. Seu comportamento, suas palavras, seus negócios, seus relacionamentos, seus estudos, tudo que gira em torno de nós pode nos aproximar ou nos afastar de Jesus. A grande batalha no mundo sempre foi sobre adoração. No céu, no Éden e na fornalha. Porque Satanás, até hoje, ainda tenta roubar o que pertence a Cristo. Mas Deus continua procurando jovens que tenham coragem de permanecer de pé. Jovens que escolham santidade, jovens que escolham compromisso, jovens que escolham comunhão, jovens que escolham entrega verdadeira do coração. E talvez Deus esteja te perguntando nessa manhã: será que ainda nessa casa existem jovens com essas características que adoram Deus em espírito e em verdade? Talvez nessa manhã o Espírito de Deus que passeia entre nós esteja te incomodando e Ele esteja te perguntando aí dentro da tua cabeça: quer você se entregar por completo a mim? Amigos, não são apenas as músicas, não são apenas os meus sábados, não são apenas a minha aparência. O que Deus está falando comigo e contigo nessa manhã é que Ele deseja sim o meu e o teu coração nas mãos dEle, para que Ele possa fazer de nós um ser especial e diferente. Porque a verdade e a realidade é uma só. Aquilo que dominar o seu coração é o que vai ser produzido como adoração por cada um de nós. Enquanto caminhamos para o encontro com Cristo, eu estou terminando. Coisas e pessoas vão sendo arrancadas de cada um de nós. Porque adorar é batalhar o tempo todo contra o poder do mal. Amigos, não se engane, você faz parte do exército eterno. E aqueles que fazem parte do exército eterno são alvos do mal. E o mal vai querer atrapalhar o teu caminho sempre. Então, até nos encontrarmos com Cristo, coisas e pessoas vão sendo arrancadas de nós. E muitas vezes o meu e o teu coração sangra por pessoas que vão ficando pelo caminho, pessoas que vão sendo tiradas da gente sem pedir licença, apenas machucando e entristecendo. Mas eu quero terminar te contando uma história que vai sintetizar muito o que nós falamos aqui nessa manhã. O que Deus está querendo falar para mim e para você é que para adorar você vai precisar decidir adorar. E para conseguir fazer uma adoração verdadeira você vai precisar batalhar, guerrear, lutar, não desistir. Porque o mundo todo vai ficar o tempo inteiro gritando para você: desiste, abandona, muda o caminho, não vale a pena, é muito sacrifício por nada, porque se Deus é Deus, como é que está acontecendo isso contigo? E muitas vezes nós acreditamos nessas falácias e cedemos
e desistimos, e paramos de caminhar. E eu quero te dizer uma coisa, para aqueles que param só tem uma certeza: aqueles que param já perderam. Aqueles que param já perderam. Eu gosto muito de ver Discovery, Guilherme. Tu fica pensando que eu só vejo jogo de Flamengo, Palmeiras? Não, eu vejo Discovery também. Só para você entender isso. Então, quando você mandar mensagem para mim e o Flamengo estiver perdendo, pode ter certeza que eu estou na Discovery, distraindo a cabeça. E eu gosto de ver os animais. Minha esposa fala que eu sou doido. E ela fala assim, ninguém faz isso. Até que um dia numa igreja uma pessoa falou que fazia também. Eu dei glória a Deus. Mas uma das coisas que eu gosto de observar são as estratégias dos animais para sobreviver. E uma coisa que me chama a atenção, por que o leão é considerado o rei da selva, da floresta? E eu fiquei imaginando, será que o leão é tudo isso porque ele é o mais forte? E quando passei na minha cabeça alguns animais, eu percebi que tem animais mais fortes que o leão. Mas eu fiquei pensando, então não é por causa disso. Mas eu fiquei imaginando, o leão é mais forte porque ele é o mais bonito. Mas no dia que eu pensei isso, passou na Discovery um leão tão feio, que eu falei, não, também não pode ser por isso, não é. Mas eu fui entender por que ele é considerado. Olha que interessante, se você perder um tempo como eu perco às vezes, é melhor eu ganho, porque eu distraio, sabe? Se você for observar o leão se preparando para caçar, o leão ele não caça qualquer um. Se você observar a cena, o leão fica distante das suas presas, normalmente num ponto mais alto, onde ele consegue avistar aquilo que ele deseja. E entre aqueles que estão caminhando lá embaixo, o leão escolhe um. E normalmente ele escolhe quem? O mais fraco. Porque na caminhada, nem todos são fortes. Alguns andam mais rápidos, outros andam mais lento. Se você for parecido comigo, que tiver problema de artrose, você vai andar mancando. É assim que acontece. O leão fica observando, porque o leão, ele não ataca todos. Ele só ataca um. E ele só ataca aquele que ele tem certeza que vai conquistar. Olha só a inteligência. Olha só o ensinamento. E dentro desse contexto, aqueles que andam lá embaixo querem sobreviver, sim ou não? Mas olha que interessante. Eles sabem que o leão está olhando para eles. Eles sabem que o leão não quer todos, quer um. Então, dentro do grupo, o bando que está andando ali, os líderes do bando, um deles tem uma função. E sabe qual é a função dele? É ficar olhando para o leão. Para quando o leão sair em disparada, ele precisa ter identificado quem o leão vai atacar. Sabe para quê? Para que eles troquem de posição. E quando eles trocam de posição, o leão não ataca o outro. Então é possível que você já tenha visto o leão ir para frente e parar e voltar. E assim vai o jogo, de lá e para cá. Mas aí vem o segredo, porque o leão é o mais forte, porque o leão começa a rugir. E cada vez que o leão vai rugindo e vai rugindo mais alto, o som que o leão emite, aqueles animais ficam atordoados, porque eles não conseguem identificar o que está acontecendo, e eles ficam perdidos. É por isso que quando você vê esse tipo de cena, você vê os animais correndo sem nenhum controle. E é nesse momento que aquele que precisa olhar perde de vista aquele que o leão vai atacar, ele vai lá e pega. Olha que interessante. Um grupo de brasileiros, Guilherme, foi para um outro país fazer missão. E lá eles precisavam aprender o idioma, para que depois que aprendesse o idioma, eles pudessem cumprir a missão. E foi colocado à disposição deles algumas vaquinhas, alguns animais, para que dali eles pudessem tirar parte do sustento. Os animais ficavam num curral todo fechado. E por que todo fechado? Porque senão o leão atacava e pegava. Só que entre aquelas vaquinhas tinha um burro, sabe? Quem pensa que o burro é burro, está se enganando. Até que bela noite eles estavam lá na casa, descansando. Quando de repente apareceu um leão em volta do curral. E eles da janela estão vendo o leão. E eles começaram agora a zombar do leão. E falavam mais ou menos assim: se deu mal,
está protegido. Não tem como você nos ferir dessa vez. E o leão começou a girar em torno do curral. Deus está falando contigo nessa manhã. O que é ser um adorador? Adorador é lutar por aquilo que você deseja. Adorador é não desistir. Adorador é ter compromisso com a vitória. Adorador é entender que em alguns momentos você vai sangrar e chorar, mas o prêmio que te aguarda vai ser maior do que o choro e que a dor que sentimos hoje. O leão começou a girar em volta daquele curral. Os animais estão tranquilos quando de repente o leão começou a rugir, sabe? E cada vez que o leão ia rugindo cada vez mais alto, com mais intensidade, os animais que estavam lá dentro começaram a se desorganizar, ficaram desesperados. E agora de repente um daqueles animais, entendendo que o leão já estava dentro do curral, começou a bater contra aquela grade, bater, até que arrebentou a grade. Abriu-se um buraco naquele curral. Mas sabe o que me chamou a atenção? O leão não entrou no curral. O leão continuou do lado de fora, continuou rugindo, continuou gritando, até o ponto que aquele animal entendeu o seguinte: aquela vaquinha só tem uma forma de sobrevivência, eu preciso sair daqui. E saiu. E quando ela saiu, o leão foi lá e abocanhou. O leão voltou, continuou rugindo, e rugindo forte. E até que a segunda teve o mesmo pensamento: eu preciso sair daqui. E saiu também. E o leão foi lá, a segunda. Até que o burro, que não é burro, entendeu. O burro foi para o buraco, só que o burro não saiu. O burro ficou de costa. E o leão vinha e ele dava coiçada no leão. E foi aquela noite toda, o leão vindo, ele batendo, o leão vindo, até que o silêncio imperou naquela noite. De manhã, aqueles da casa foram ver o estrago. E quando eles chegaram lá, eles encontraram um burro ensanguentado, um burro destroçado, mas um burro vivo. Porque ele entendeu que ele precisava lutar e pertencer ao grupo que ele fazia parte. Amigos, o mundo está gritando para você sair da casa de Deus. O mundo está te ofertando muitas coisas. O mundo está dizendo para você que as propostas e os caminhos saudáveis estão lá fora. Não esqueça que lá tem vários leões para te abocanhar, para destruir você, para te finalizar e para acabar com a tua vida. Vamos nos ensanguentar, nos machucar, nos ferir, mas dentro da casa do Pai. Porque na casa do Pai tem salvação e vitória para todos nós. Que Deus possa te abençoar. Que Deus possa te dar a persistência necessária para você entender que não são as lutas que vai determinar o teu fim, mas o quanto você confia, o quanto você é fiel e o quanto que você se propõe a adorar o Deus dessa casa. O quarteto vai cantar a última música dessa manhã. E eu queria que enquanto o quarteto estivesse cantando, você pudesse conversar com Deus. Conta para Ele, fala para Ele. Rasga o coração se for necessário, mas não permita que a música passe sem você ter um momento de oração com o Pai. Deus está nesse lugar. E Deus não está nesse lugar por acaso ou por engano. Ele veio com um propósito. Porque o Deus que tu serve tem um propósito muito claro e muito definido. E o propósito de Deus é te salvar. Não perca a oportunidade. Hoje pode ser diferente. E a diferença não está em Deus, mas está na sua atitude, na sua tomada de decisão, na sua escolha. Que Deus te abençoe.
cortei, me pus a chorar. Em cativeiro estou e então fiquei sentindo falta do meu lar. Com minha harpa o que fazer? Pendurei pra não mais tocar. Como podia em terra estranha ter uma canção para louvar meu Deus? Permita só uma vez mais o meu cantar. Sião, meu lar ficou pra trás, só em lembrar que esperança que irei voltar ao lar. Então cantar mais uma vez, Senhor. A opressão me traz também grandes saudades do meu lugar. Como esquecer meu lar, Jerusalém, se o que mais quero é voltar. Meus opressores querem ter melodia em meu alegar. Minha tristeza e dor não podem ver. Já não é mais prazer cantar. Meu Deus, permita só uma vez mais o meu cantar. Sião, meu lar ficou pra trás, só em lembrar de dor. Só resta esperança que irei voltar ao lar. Pra então cantar mais uma vez, Senhor. Meu Deus, permita só uma
Querido Deus, obrigado porque nessa manhã o Senhor se fez presente entre nós. Obrigado, Senhor, porque nessa manhã Tu ouviu a nossa voz, Tu fez a diferença, Tu foi misericordioso com o Teu povo. O Senhor falou aos nossos corações em vários momentos, desde os primeiros que foram vivenciados aqui. Obrigado, Pai, porque Tu és um Deus carinhoso, Tu és um Deus amoroso, Tu és um Deus que não mede esforços para nos resgatar, para nos ajudar e para nos transformar. Por isso, Deus, nessa manhã eu te peço, sonda o nosso coração, amplia a nossa visão e nos permita enxergarmos de forma clara, Pai, aquilo que tem atrapalhado a nossa comunhão completa para contigo. Aqui, Pai, estão representados os lares do teu povo. A tua família está aqui nessa manhã, de pé, diante do teu altar, e de forma humilde te pedimos, Pai, visita a nossa casa, completa o que falta, mas permita que o teu povo, Pai, a tua família, os teus filhos encontrem misericórdia no Senhor. Nós agora vamos retornar para os nossos lares. Por favor, Deus, permita que teus santos anjos possam ir à frente. Autorize para que eles possam abrir os caminhos para que o teu povo, os teus filhos, a tua igreja, possa passar em paz e em segurança. Nos dê um continuar de sábado na tua presença. E permita, Pai, pelo derramado do teu poder sobre as nossas vidas, permita que aqueles que cruzarem os nossos caminhos possam ver em nós um brilho diferente. E esse brilho possa ser o próprio Cristo, sendo reluzido para as pessoas através das nossas ações, das nossas palavras e atitudes. Sem méritos nenhum. Mas em nome de Jesus, nós já te agradecemos. Amém, Pai.